Será que todo mundo vai ser salvo? Será mesmo que todos os milagres que foram feitos até hoje, será que já não dá para a gente se converter? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriésio, Percor Maria, desse dia 18 aqui de julho de 2023. Nós estamos na 15ª semana do Tempo Comum, nessa terça-feira. O evangelho de hoje, de Mateus 11, 20 a 24, ele nos fala aqui sobre duas cidades, praticamente, cidade de Corazim e de Betsaida, porque os milagres que se realizaram no meio de vós, tivesse ter sido feito em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestido-se de cilício e cobrido-se de cinzas, se tivesse então de fato mesmo se convertido. Santo Agostinho, ele tem um comentário aqui muito interessante, totalmente diferente, quando você olha esse evangelho, Diz aqui: certo debatedor católico não desprezível expõe essa passagem do evangelho dizendo que o Senhor sabia de antemão que os habitantes de Tiro e Sidônia se afastariam da fé depois de crerem por causa dos milagres feitos diante dele. Então, movido pela misericórdia, não quis fazer milagres nessas cidades para que não ficassem sujeitas a castigo maiores, abandonando a fé que receberiam do que se jamais tivesse recebido. Isso daqui é uma interpretação, assim, muito bonita e dá para você entender muita coisa, Por que não acontece milagres em certos lugares? Porque quando você recebe um milagre, você fica devendo a Deus. E quando você sofre, é Deus que fica devendo a você. É uma das frases clássicas para nós então interpretarmos o sofrimento. Se eu recebo muito milagre, então eu fico devendo a Deus. A quem muito foi dado, a muito também será cobrado. É preferível você se unir à cruz de Cristo, é preferível você fazer penitência, é preferível você aqui se submeter debaixo do jugo do Senhor, como diz em Mateus no capítulo 11, Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis em mim descanso, É preferível você ir para o lado do sofrimento, se unir à cruz de Cristo e não desejar milagres, vamos dizer assim, para que depois então você não fique de fato mesmo sobre o jugo da prestação de contas. Está claro aqui, movido pela misericórdia. Ele não quis fazer milagres para que depois eles tivessem então que abandonar então a fé e tivessem então ali recebido castigos ainda maiores. Olha a outra interpretação de Santo Agostinho aqui no De Dono Preservatione, capítulo 10. Deus prevê de antemão os benefícios com os quais ele se designa de nos libertar. Esta é, de outra parte, a predestinação dos santos, isso é, a presciência e preparação dos benefícios de Deus pelos quais, de maneira incontestável, são libertados todos que são libertados. Olha aí. Aos demais, por outro lado, não resta outra coisa senão serem abandonados no bloco da perdição, onde foram abandonados os de Tiro e Sidônia, que também poderiam crer se tivessem visto tantos sinais de Cristo. Mas o dom de crer não lhe foi dado e foi-lhe negado o de onde crer. Dito fica claro que alguns possuem naturalmente a própria inteligência, um dom de compreensão pelo qual são movidos à fé. Se ouvirem palavras ou estiverem diante de sinais consoantes com o seu discernimento, e no entanto, se não forem de acordo com o juízo mais alto de Deus, separados de uma massa destinada à perdição pela predestinação da graça, nem mesmo os ditos e feitos divinos pelos quais poderiam crer, serão acolhidos por ele, caso sejam ouvidos ou vistos. É a mesma coisa, jogar de fato mesmo pérola aos porcos. A esperança da conversão de todos os povos, ela é certa, mas vamos dizer aqui plenamente a verdade. Todo mundo vai ser salvo? Todo mundo vai ser salvo? Será que todo mundo vai ser salvo? Será mesmo que todos os milagres que foram feitos até hoje, será que já não dá para a gente se converter? Se você olhar os milagres de Fátima,
Se você olhar os milagres de Nossa Senhora no Brasil, os milagres de Nossa Senhora Aparecida, se você olhar os milagres do México, se você olhar ali, né, Guadalupe, por exemplo, será que já não era para a gente se converter? Será que já não era para a gente cair a ficha? E quantos milagres são desprezados? Quantas manifestações que Deus fez nessa geração que as pessoas não tomam vergonha na cara e não mudam? Então por quê? Por que então almejar mais milagres, mais milagres? Não é já suficiente todos os milagres eucarísticos para a gente se converter? Não é suficiente já Tiro e Sidônia, que é você, que sou eu? Será que a gente precisa de mais sinais ainda para a gente se submeter ao jugo de Deus? Para nós seguirmos ao Senhor, seguir as pegadas de Jesus Cristo, amar como Ele amou, viver como Ele amou? Será que a gente precisa mesmo mais de milagre? Eu vendo uma coisa dessa aqui, eu vejo que a misericórdia de Deus é não manifestar muita coisa, porque quanto mais se manifestar a graça de Deus e eu não tomar vergonha na minha cara, o jugo vai ser e o juízo vai ser ainda cada vez mais pior do que pode já ser. Se nós chegarmos no purgatório e tivermos a graça de chegarmos no purgatório, já está bom. Já está bom demais ali já, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia dos nossos pecados. Nos humilhemos na mão poderosa do Senhor por tudo aquilo que Ele já se manifestou e eu ainda não me converti de uma forma plena. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.